Eu amo a Bíblia inteira. Agora tem alguns versículos que esses são aqueles que a gente ama por demais, né? A gente é apaixonado, né? E o Salmo 37 é um texto, um dos meus. E eu queria que você acompanhasse comigo. Esse salmo diz o seguinte, versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva murcha e como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem e habitará na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do homem que executa astutos e intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Amém? Esse salmo é um salmo que mexe muito com o meu coração, porque quando aqui no versículo 4, ele fala sobre a nossa confiança ser depositada totalmente no Senhor. E no versículo 4 ele fala assim, ó, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Esse é um versículo que na minha conversão foi um versículo que me intrigava muito, porque quando a gente é novo convertido, né, a gente está indo ali tomando leitinho, a gente começa a estar, mas que história é essa? A gente confunde, né, as coisas. Então quer dizer que se eu me deleitar no Senhor, tudo que eu desejar Ele vai me dar, como uma ladinha, assim, uma lâmpada. Eu ficava pensando assim no começo, né, mas na verdade não é assim. Quando a palavra diz deleita-te no Senhor, é como se a palavra do Senhor estivesse dizendo, quando a tua vida estiver totalmente entregue ao Senhor, o desejo do seu coração vai passar a ser o desejo do coração do Pai, porque você está entregue totalmente ao Senhor. E existe algo muito difícil para nós crentes, querido, que é, isso parece até algo assim que, parece que não deveria acontecer em minha igreja, mas é que para que nós confiamos no Senhor. Era algo que não deveria ser difícil para nós. Nós já vimos muitos milagres. Nós já vimos muitos milagres na nossa vida. Nós já vimos muitos milagres na palavra de Deus. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós já vimos muitos milagres. A nossa própria conversão já é um milagre. Através da nossa vida, o que Deus fez em nós estávamos no charco de lodo, no lamaçal de pecado, completamente indo ao contrário do que Deus tinha para a nossa vida, e Deus nos resgatar desse lugar. Isso já é um milagre. Na verdade, esse para mim é o maior milagre, porque é o milagre da salvação. Mas, na nossa caminhada, muitas vezes, nós nos deparamos com situações difíceis, como essa que a Vivian e o Felipe estão passando aqui. Não é fácil, né? E isso nos leva, muitas vezes, até a vacilar, às vezes, a nossa fé, de não acreditar nesse Deus que já fez, que é divino. Cantamos isso, Ele é e Ele há de vir. Mas cantamos isso, mas muitas vezes não acreditamos que Ele é o mesmo. E nos deixamos ser tomados pela preocupação, pela ansiedade. Muitas vezes essa preocupação e essa ansiedade nos faz não descansar no Senhor. E aí vivemos dias atribulados, sem descanso. E esses dias que nós temos passado, a pastora Márcia falou algo muito de Deus desde o início do culto, que realmente temos passado os dias maus. Nós temos os nossos dias maus. Nos outros países que têm perseguição, tem os dias maus deles. Vários lugares têm os seus dias maus. Talvez o meu dia mau não é o seu dia mau, cada um tem o seu, amém? Mas temos dias maus. E Jesus falou que nós teríamos dias maus. Jesus falou que nós teríamos aflições. Jesus disse na sua palavra, no mundo tereis aflições. Jesus não falou que não, no mundo é o seguinte, você vai me aceitar e está tudo certo e vai ser uma vida, pare de sofrer. Não,
Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E nós precisamos entender isso. O amor de muitos tem se esfriado. Sabe, tem dias que eu paro lá em casa para orar e olho para os meus filhos e eu fico pensando como vai ser. Eu olho para os meus filhos e fico pensando: Senhor, só pela tua graça, pela tua misericórdia, porque se a coisa já está assim, melhor não pode ficar. E o Senhor está à porta. E a minha esperança está na Nova Jerusalém, não está lá nessa. Mas me bota em crise. Acho que não me bota em crise. Olhar para a Ana Clara, ver ela pequenininha, 2 anos e 6 meses, e ver o que está acontecendo aí fora. O amor das pessoas tem se esfriado. As pessoas não têm mais se amado. As pessoas estão trocando o amor pelo Senhor por mamon. As pessoas estão amando mais o dinheiro. E, queridos, se aquele que conhece o Senhor está amando o dinheiro, tu imagina aquele que não conhece o Senhor. E as pessoas estão matando por isso. Pessoas estão morrendo por isso. Pessoas estão caindo na droga por isso. Estão se esfriando, estão se perdendo, não estão aguentando a pressão do dia mal. Estão caindo no álcool. Não estão aguentando a pressão e estão desfazendo famílias. Não estão aguentando a pressão e estão colocando tudo a perder por uma pequena prova ou por uma grande prova, porque pode ser pequena para mim e para você, mas para essa pessoa é muito grande. E Jesus foi muito claro nisso. Eu queria trazer um entendimento disso que eu estou falando para vocês hoje, que não é para acomodar vocês, não é para nos acomodar, não é isso não. Mas é para nos colocar numa nova ótica diante dos dias maus. Porque é muito claro que quando passamos por dias maus, o primeiro pensamento que vem na nossa mente, vem na minha, tenho certeza que vem na sua, é desistir. Todos vocês já foi batido na sua porta para que você desistisse. Eu tenho certeza disso. Que você já entrou em crise. Você pode não ter proferido isso com os seus lábios, mas eu tenho certeza que, no mínimo no seu coração, na sua mente, isso veio bater a sua porta. Quando o dia mau veio. Eu vou largar tudo. Eu vou desistir do meu casamento. Eu vou desistir do meu filho, porque ele está na droga e não quer mais sair. Meu filho não quer vir para o Senhor Jesus. Minha filha está aí perdida. Eu vou desistir do ministério, porque as pessoas não têm amado e eu não consigo viver por isso. Eu vou desistir porque as pessoas não entendem. Eu vou desistir do trabalho. Eu vou desistir de mim mesmo, porque eu nem sei se eu posso dar ainda alguma coisa. Muitos de nós já foram assolados por esse pensamento e por esse sentimento. E Jesus vem e nos diz: basta cada dia o seu mal. E tenho algo para te dizer nessa noite, querido. Realmente, sem o Senhor Jesus, não dá para suportar. Realmente, sem estar com o Senhor Jesus, não tem como suportar. A gente gosta assim de atender casais, porque a gente tem uma história no nosso casamento de restauração e normalmente a gente acaba sendo levado a ajudar os outros. E eu, às vezes, quando eu sento na frente de um homem e de uma mulher para falar sobre isso, eu falo o seguinte: um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto, sem o Senhor Jesus, é a maior loucura da face da terra. Não dá mesmo. Se não tiver a terceira dobra, meu irmão, o cordão arrebenta mesmo. Então, amado, Jesus lá em Mateus 6,34, ele nos dá uma frase intrigante, no mínimo intrigante. Principalmente para aquele que ouviu sempre o Evangelho do oba-oba: pare de sofrer, os seus problemas serão resolvidos. Deposite aqui o seu valor e você vai receber 1000 vezes mais na sua conta e está tudo resolvido, meu irmão.
Coloque uma oferta alçada sobre o seu filho, que o seu filho não vai mais adoecer, não vai mais passar trabalho. Eu já ouvi muito disso. Basta pagar. E Jesus nos dá uma frase intrigante. Ele diz: olha, basta cada dia o seu mal. Ele está falando sobre o reino. Ele diz: para cada dia vai ter uma obra. Para cada dia vai ter as suas dificuldades. Esse mal que Jesus está falando é os desafios, as dificuldades da vida. E se existe algo que é uma grande verdade, eu e você não queremos passar por dificuldade. Quem quer passar por dificuldade, levante sua mão. Quem quer passar por dificuldade, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Não venha. Ninguém quer passar por dificuldade. Só que muitas vezes a dificuldade, ou todas as vezes essas dificuldades, elas sempre têm um propósito maior ao qual os nossos olhos podem ver. Por isso que diante das dificuldades é onde a nossa fé é forjada. Por isso que lá quando o povo de Israel estava saindo do Egito, para ir para a terra prometida, chegou um determinado tempo e faltou pão, para que o maná descesse. E olha, tinha maná só por dia. Por isso que basta cada dia o seu mal, porque todos os dias nós precisamos do Senhor. E quer saber? Não adianta juntar, porque vai encher de bicho, vai apodrecer e vai ficar. Então ali o povo de Israel pôde ver o milagre do Senhor, através da fome. Quando tiveram sede, a mesma coisa. Então é através das provas, que ninguém quer passar pela prova, mas você vai passar pela prova. Se não passou ainda, vai passar, porque todos nós vamos passar pela prova. Porque se não passarmos pela prova, não vamos crescer, porque através da prova nós somos aprovados ou reprovados. Lá no colégio, lá na faculdade, se você não fizer a prova, você não muda de ano. Então, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por essa prova. Agora nós precisamos não entender o porquê da prova, porque muitas vezes nós falamos assim: ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Como se Deus não soubesse o que Ele está fazendo. Como se Deus fosse alguém que não sabe tudo da vida e não é o eterno, o poderoso. Como se nós quiséssemos ensinar Deus. E não é assim. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o caminho ao Senhor. Então, passar pela prova pode nos mudar a nossa ótica nessa noite. O seu olhar para a prova pode ser mudado nessa noite, se você está entendendo o que eu estou te falando. Nós podemos entender que o dia mau pode ser bom, desde que o nosso olhar mude. Que loucura, pastor. Eu posso olhar para a prova, para as dificuldades e entender que através daquilo ali, a mão do Senhor vai operar. E eu posso ver através dessa situação que é mal, por fé, e não mais por vista. Quando o povo estava lá diante da muralha de Jericó, o anjo sentou onde? Em cima. E eles estavam olhando para onde? Para a muralha. Se você ficar olhando para a muralha, querido, você vai manter parado. Você tem que esperar de cima, porque de lá que vem o seu socorro. Amém ou não amém? Amém. Esse conceito de dia mau, ele pode ser transformado para que nós venhamos entender aquilo que Paulo entendia. Todo mundo ama Paulo e as palavras de Paulo, mas será que nós entendemos quando ele disse: eu sei passar a dificuldade, eu sei ter a mudança, eu estou aqui preso, sendo maltratado nesse lugar aqui sujo, mas eu estou louvando ao Senhor. Paulo entendeu que ele conseguiu extrair o dia mau para o bem.
Evangelho, ser perseguido pelo Evangelho. Há uma frase que eu coloquei no rodapé do meu e-mail que mexeu comigo e ano passado eu fiquei com ela girando na minha cabeça o tempo todo. Que diz que a bênção do Senhor sobre a nossa vida, ela não está na ausência da dor, mas sim na capacidade de superá-la. A bênção do Senhor na sua vida não está na ausência da dor. Deus tira essa dor. Não. Deus está te trazendo capacidade para superar essa dor e transpassar por ela. E é assim que você consegue extrair o bem do dia mau. Eu denominei hoje, escrevi aqui, o que eu podia dar de tema para isso que eu ia falar nessa noite. E eu coloquei assim: extraindo o melhor das provas. Quando estamos passando pela dificuldade da vida, quando a dificuldade nos assola, quando o dia mau nos assola, isso que nós estamos passando serve para uma primeira coisa: mostrar para nós mesmos quais são a nossa verdadeira prioridade. Quando estamos passando por dificuldade, nós conseguimos olhar para nós mesmos e ver realmente o que está em primeiro lugar na nossa vida. Quando você está passando por luta, quando você está passando por uma situação, por exemplo, com um hospital, com doença, você para tudo para ir lá estar com essa pessoa. Sabe, você para tudo. Mas muitas vezes não paramos tudo quando tudo está indo bem para estar com o Senhor. Então às vezes parece que as nossas prioridades diante das provas, elas ficam mais afiadas. A Bíblia diz nesse mesmo texto de Mateus: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão. Amém. Mesmo que não acrescente, você precisa continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que gosta da parte B do versículo, porque se não acrescentar, ele já para de buscar. Segundo ponto que as provas fazem dentro de nós, ao amoldar o nosso caráter, trabalhar dentro de mim mesmo. Muitas vezes, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu tenho uma tendência a colocar a culpa nos outros, a dizer que o problema está com os outros, a dizer assim: eu estou passando por essa luta ministerialmente, nessa luta na família, essa luta no casamento, essa luta no trabalho, e eu digo: não, o problema é ele, o problema é ela, o problema é isso, o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o ministério de louvor, o problema é o líder. E poucos olham para dentro de si mesmo diante dessa prova. E a pergunta que eu vos faço, você que está passando por uma luta, o que Deus está querendo falar com você através disso? Como Deus está querendo modelar o seu caráter, a sua vida, através disso que você está passando? O que você pode extrair dentro das suas características através dessa prova? Há um provérbio 17:3 que diz o seguinte: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o Senhor revela quem as pessoas realmente são. Forte isso, né? Diante das dificuldades, o nosso caráter passa a ser revelado. Quando tudo vai bem, é glória a Deus para tudo que é lado, é sorriso para tudo que é lado. Agora, quando alguém nos afronta, quando alguém nos faz mal, quando alguém coopera para que nós passamos um dia mal, porque tem sempre alguém para cooperar para que o dia seja mal, já está mal e às vezes pode ficar pior. Não podia ficar pior. Daí às vezes vem alguém que faz ficar um pouquinho pior. E daí sabe o que eu faço? O dia já estava mal, e essa pessoa veio depois. Eu digo: não, o problema é ele, o problema é ela. Está aí, ó, o calo no meu pé. Se esse aí ou essa aí não tivesse na minha vida, eu vivia feliz. É ou não é? Muitos pensam assim, e não olhamos que isso pode estar trabalhando dentro de nós. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Amém. É a escola do caráter.
a escola do caráter. Nós queremos que o nosso cônjuge mude. Mas se ele mudasse, pastor, a vida seria melhor. Se ela mudasse, pastor, se ela fizesse isso e isso, tudo seria diferente. Então muda você, pessoal. Se você está recebendo essa revelação, mude você. Mas ele é gritão, ele é bravo. Seja manso, seja paciente, seja compassivo. Mas ele nunca me procura para pedir perdão depois da briga. Procure você. Seja aquele que é o apaziguador, reparador, reparadora. Isso que eu estou falando para você. Ah, não, pastor, mas tu não passa por isso. Passa comigo. Todos nós passamos. Na caminhada da vida, nós só vamos chegar ao completo quando estivermos na glória. Aqui, estamos aprendendo todos os dias. Eu tenho certeza que muitos de nós, eu mesmo, já falei coisas no passado que hoje eu vejo que eu não deveria ter falado. E se penso assim hoje, é porque glória a Deus, é porque eu estou mudando a minha maneira de pensar e algo está acontecendo dentro de mim. Porque tem uns que pensam assim, olha, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. E a novela você já sabe, é bem antiga. E quem pensa assim, querido, vai viver na esterilidade, vai viver lambendo as suas próprias feridas. E é triste alguém lamber as suas próprias feridas. Terceiro ponto das provas: manter viva a nossa esperança através da experiência. Romanos 5,3 diz o seguinte: não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabemos que a tribulação produz a perseverança. Versículo 4: e a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Se você tem experiência, sua esperança não vai morrer. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Salmo 46:10 diz o seguinte, e pode ser resposta para as suas orações essa noite: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Querido, a sua ansiedade pode estar destronando Deus na sua vida. A sua preocupação pode estar tirando Deus do trono. Você está com essa preocupação, com essa ansiedade, querendo ser Deus de si próprio. Aquietai-vos. Eu sou Deus e sei o que faço. Talvez você chegou aqui nessa noite, assim como dizem Hebreus, mãos cansadas, joelhos desconjuntados, com os pés vacilantes. E Deus quer falar com você nessa noite: fazei veredas novas para os vossos pés. Eu não conheço você, mas Deus conhece. Deus sabe das suas lutas. Quando manquejamos, além de estarmos com dificuldade de uma perna, nós estamos sobrecarregando outra. E todo o corpo sofre. E a sua dificuldade, e o seu manquejar, e essa ansiedade, tem trazido sofrimento para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo nessa cidade, assim como o Cassiano falou, como a pastora falou, poderia voar mais alto, poderia romper muitas muralhas, desde que nós, eu e você,
decidíssemos entregar tudo nas mãos do Senhor, de fato. O meu convite nessa noite, muito simples. Você que está atribulado, sobrecarregado, você, querido, que está com a terra seca, você que precisa do bálsamo, do renovo do Senhor, eu queria te convidar a vir aqui na frente, mas eu queria que você orasse. Você que está cansado, quando as mãos estão cansadas, é porque as mãos fizeram aquilo que poderia pela sua própria força. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor, cuja sua esperança está